Mas a semana passada veio uma coisa dentro de mim que era para eu falar dessa parte de regressão. Por quê? Porque foi muito importante na minha vida e eu quero dividir com você um pouquinho disso. Já que, de repente, cada um de nós vai ter que criar seu estilo e repassar. Bom, de qualquer forma, eu fiz uma motivação inicial aqui para a gente pensar, nós e o tempo. E escrevi algo aqui que faz com que a gente pense um pouco. É tempo de arrumar o tempo que passou. Pensa a respeito disso. É tempo de arrumar o tempo que passou. Bom, eu coloquei algumas coisas para a gente fazer reflexões aqui. Mais do que nossas habilidades, são nossas escolhas. E isso de administrar o que passou é uma escolha que a gente tem que fazer e se dedicar. E isso vai mostrar quem somos ou seremos de fato, quer dizer, melhores ou não. Eu escrevi aqui também uma coisa que diz assim: as escolhas são geradas pelos nossos pensamentos. Então, em função dos pensamentos que a gente alimenta, a gente vai fazendo escolhas. E eu já mostrei isso para vocês e quero repetir aqui, porque isso me deixa assim muito sensibilizado. É estatística, e agora a gente não pode acreditar muito em estatística depois do que a gente está vendo na televisão aí, mas pegue uma referência disso. 90% da nossa população não pensa. Se não for 90, 70, 60, bom, pense a respeito. 5% pensa que pensa. 5% realmente pensa. São as pessoas que fazem a diferença em nossa sociedade. Quantos tem na nossa sociedade que realmente fazem uma grande diferença? Então, eu diria que são as pessoas que pensam. Leonardo da Vinci já comentava no tempo dele: quem pensa pouco erra muito. Eu vou modificar isso um pouco. Quem reflete pouco erra muito. Então, ao invés de só pensar, nós precisamos refletir. Então, se você reflete pouco, a chance de errar é muito grande. E eu quero pedir perdão, porque eu estou desconfiado que eu estou ouvindo, apesar dos aparelhos aqui, um som do vizinho. Vocês vão ter que se arrumar aí e se acomodar. Eu quero lembrar cada um de vocês dessa equação. Pensamentos tornam-se ações. Lembram disso? Ações tornam-se hábitos. Então, se você começar a repetir, vai ter um hábito. Se você alimentar um hábito, ele vai fazer parte de você. Ele vai descrever o seu caráter. E quando a gente tem um caráter determinado, em função dele, a gente vai ter um destino. Então, eu gosto dessa equação porque ela faz com que a gente tome cuidado das várias coisas, principalmente para as pessoas que estão à nossa volta, lembrar disso. Ações tornam-se hábitos, hábitos tornam-se caráter, e o caráter é cada um de nós. Então, é importante. Teseu já dizia o seguinte: se não compreendes a vida, como pretendes entender a morte? Então, se a gente não procurar observar isso que a gente acabou de ver, não tem como entender a vida. Então, tem que entender como é que a gente vai se formando, como é que a gente vai melhorando, e aí a tendência é a gente transcender. Transcender com uma coisa chamada coerência. O que é coerência para você? Então, veja o que eu deixo para você aí pensar. Coerência é a capacidade de vivermos em sintonia com nossas próprias crenças, conhecimentos e convicções. Então, se você está arrumando a sua vida de acordo com suas crenças, conhecimentos e convicções, não tem quem possa vir criticar você. Você está do seu tamanho, e isso é o que realmente importa. Agora,
Quando eu refletia sobre isso e comecei a pesquisar, tinha uma coisa que eu olhava muito, é como administrar o tempo. Então, quando o tempo começa a passar para a gente não tem controle, pode melhorar a nossa vida dentro do tempo, mas a gente não tem controle sobre ele, eu parei e voltei ao passado para observar isso, os meus modelos. Eu, quando tinha 15, 17, 16 anos, esse era o meu modelo sexual. Então, tudo bem, isso quantos anos atrás? 60 anos atrás, né? Então, o que acontece? O que aconteceu com o meu modelo sexual? Envelheceu também. É, a diversão que a gente tinha, 15, 16, 17, 18 anos, é ir no cinema. Então, eu não perdia um filme da Elizabeth Taylor, porque era empolgante, a gente se apaixonava pela beleza, pelas coisas bonitas que via. E esse meu modelo cinematográfico mudou? Mudou pouco, mas, pelo menos na época que eu procurei as fotos, eu achei essa e achei que ela ainda estava linda. A gente brincava muito de bang bang e tal, porque os filmes prediletos nossos eram de bang bang, e um dos modelos que eu tinha era o Marlon Brando. Então, se vinha um filme de bang bang dele, a gente corria atrás. Ele envelheceu, o tempo passou para ele, passou também. Então, esse cara, depois, se você olhar numa foto eu novo, você vai ver que eu tinha alguns traços desse cara. Era o meu modelo especial para namorar, né? Esse foi especial para mim. E aí, envelheceu? Envelheceu também. Outro modelo sexual que eu tinha na minha época, 50 anos, 60 anos atrás, era a Madonna. Então, a Madonna fazia aqueles filmes pornográficos impróprios para 18 anos. Tal. E o que aconteceu com a Madonna? Ela envelheceu, e o que eu soube mais tarde, que ela se envolveu com droga. E olha o que aconteceu com o meu modelo sexual. Tá? Então, escolhas. Eu estou mostrando isso, por quê? Porque eu estou mostrando também como eu era, e a última que eu peguei lá é como eu estou, mas a pergunta é essa: como é que você vai ficar? Como é que você era, como é que você está ficando e como é que você vai ficar? Então, eu acho que é uma reflexão que ajuda, a gente cresce, a gente se precaver, e isso realmente é importante. A nossa precaução tem que ser com os comportamentos alimentares, físicos, mentais e espirituais. Quer dizer, então, o que nos alimenta são esses cuidados. Então, não pode esquecer um deles, porque você vai criar problemas para você. Anderson diz assim: as leis da natureza são supremas e, para evoluir, o ser humano tem que aprender a conviver com elas. Ou seja, você tem que procurar observar quais são as leis que regem o nosso desenvolvimento, a nossa vida aqui, e procurar seguir ou acompanhar, porque se você esquecer delas, vai ter problema. Eu coloquei uma pergunta aqui para a nossa reflexão tomar um rumo: quem eu sou? Eu vou dizer o seguinte, uma forma simples de te responder essa pergunta: eu sou minhas memórias. Então, eu sou tudo que eu armazenei nessa vida, e não sei no que você acredita, herança genética, herança de outras vidas. Bom, cada um vai ter que dar uma olhada, mas tudo o que eu sou está nas minhas memórias. Se você apagar as memórias de uma pessoa, ela vai ficar um zero à esquerda. Sabe por quê? Porque tudo que a gente está registrado nas memórias. Eu coloquei algo aqui
que a gente precisa pensar um pouquinho. Reviver é rever suas memórias. Pense a respeito disso. Reviver é rever suas memórias. Na verdade, é regredir, né? Reviver é regredir, é voltar. Então, é por isso que eu estou te chamando para a gente pensar a respeito disso que nós chamamos de regressão. Então, quando a gente fala em regressão, você vai ver o seguinte, tem de experiências. Então, os profissionais que trabalham com regressão, se eles sabem que você tem um trauma com uma determinada experiência, ele volta naquela experiência e procura te ajudar a arrumar essa experiência. Assim como tem outros profissionais que trabalham com a regressão de idade, também com finalidades de melhorar a nossa vida. E tem aqueles mais espiritualistas que gostam de fazer regressão de vidas passadas. Se você procurar isso nos meios que você vive, você vai encontrar profissionais dedicados a isso. Quando é que eu me interessei por isso? Quando eu dava os treinamentos, ensinava a controlar sonhos, né? Lembrar de sonhos, programar sonhos. E essa foi a técnica que eu mais utilizei, sonhos. Por quê? Porque eu sempre fui muito racional, muito lógico e tal, e fugia de algumas coisas. Então, eu gostava da resposta em sonhos. Então, tudo bem. E a gente ensinava, e você deve ter aprendido também, que se você tem um sonho traumático, sonho traumático é aquele que você acorda no meio do sonho e está no meio de um sufoco. Ou seja, o subconsciente, o inconsciente, procura uma metáfora para tentar resolver uma coisa que foi criada lá no passado e não terminou bem. Então, ele procura criar uma metáfora que hoje você saberia resolver. E aí você acorda. Então, a gente orientava o seguinte, quando você acordar, depois de um sonho traumático, entre em meditação e arrume o final do sonho de forma que seja interessante para você. Ou seja, arrume seu sonho. Se você tem um sonho traumático, acorda no meio do sonho, se batendo, aí você relaxa, vai lá, retoma o sonho e termina conscientemente como você gostaria que ele terminasse. E aí, Júlio, o sonho não volta mais, arruma o passado. Então, eu questionava muito isso. Falei, poxa, se eu arrumo a metáfora e ele já conserta a memória do passado, eu poderia ter uma chance de retornar aos meus problemas do passado e arrumar eles. Bom, e eu comecei a me interessar sobre isso. Então, eu vou colocar para você, colocar minha história, para que você pense e arranje uma maneira de motivar as pessoas à sua volta. Eu quero te motivar com isso. Há 50 anos, sei lá, 60 anos, começaram a aparecer os grupos de ufologia no Brasil. Disco voador, teve contato com UFO, tinha umas conversas de todo tipo naquela época quando surgiu. E eu ficava observando isso. O que será isso? Como é que são esses grupos? E, de repente, num grupo do Rio, eu encontrei uma matéria que um profissional dava um depoimento que ele fazia regressão com os contatados para lembrar mais detalhes dos encontros de ufologia. Ou seja, ele fazia regressão para lembrar dessas coisas.
Poxa, quando eu vi isso, eu falei, olha a minha chance de aprender a fazer regressão. Fui, liguei para o cara, marquei Petrópolis, eu acho. Marquei uma consulta, programei, eu morava em Curitiba, voei para lá, cheguei lá. Bom, no dia, imagine quanta expectativa eu criei até chegar dessa consulta. Quando eu cheguei nessa consulta, ele não conversou muito comigo, foi para o consultório e aí ele começou a fazer a tal regressão. Me colocou na cadeira lá, deitado, lá acomodado, e começou a fazer a regressão. E falou, e eu prestando atenção. Já sabia meditar naquela época, então fui acompanhando. Só que acontece o seguinte, quando terminou o exercício, ele estava frustrado e eu também. Ô, Júlio, por quê? Porque ele usou uma argumentação na regressão e não perguntou para mim se eu pratiquei isso, alguma coisa. Ele usou para fazer a regressão aniversário. Ele esqueceu de pedir se eu fiz alguma festa de aniversário algum dia. Na minha família, eu era 8º de 10, morava no sítio. Ninguém nem sabia quando era aniversário de quem, sabe? Não via nem o dia do mês que era. Bom, então eu nunca pratiquei aniversário e o cara quis fazer minha regressão em cima dos meus aniversários. Não precisa dizer no que deu. Ele ficou frustrado e eu viajei frustrado de volta. Mas pensei em tudo que ele fez e gravei aquela sequência. E aí eu comecei a pensar o seguinte, como é que eu posso fazer para conseguir a minha regressão? Como eu vou fazer a minha regressão? O que eu vou usar? Por que ele falhou? Como é que ele não falharia? Então, é isso que eu vou mostrar para você, mas lembrando o seguinte, que eu quero que você faça a mesma coisa que eu fiz com o que eu aprendi com o doutor. Você observe a minha, estude e depois diga, eu vou mudar isso, vou mudar isso, vou mudar mais aquilo e eu vou conseguir. E você tem que fazer um projeto para a sua regressão. Então, eu vou colocar aqui para você a ideia que eu criei depois disso e que eu quero que você pense a respeito dela e crie uma sua. Então, quando a gente quer fazer um aprofundamento depois do relaxamento físico, então você pode usar o relaxamento físico você mesmo ou uma gravação e depois continuar com essa parte. Então, isso que eu vou colocar aqui agora para você, você tem que ter uma imagem. A gente vai fazer o aprofundamento lembrando de imagens. Então, hoje você sabe onde você está. Sentado na frente do seu computador, seu notebook, na sua sala, o que tem aí? Você olha em volta, vê as cores, observa com detalhe. Então, ter uma imagem clara da onde você está agora, tá? Para você, durante o relaxamento, lembrar disso. Eu quero pedir o seguinte, que você volte no tempo aí, pode ser 10 anos, 15 anos, e procure uma coisa que foi importante para você e que você gostou muito. Eu quero uma coisa que você tenha gostado que aconteceu para você. Procure alguma coisa que eu vou chamar de importante. Lembre-se do que foi importante para você. Então, procure lembrar o que foi uma festa, um aniversário, um encontro, não importa. Alguma coisa, aí 10, 15 anos, vamos supor até 20 anos atrás, uma coisa importante, ok? Escolha essa coisa importante. Eu quero que você escolha uma formatura sua. Se não tiver outra, pega o do dom. Bom, eu quero que você tenha uma formatura para você lembrar onde foi, com quem foi, como é que foi seu certificado. Eu quero que você lembre disso, ok? Formatura, escolha uma.
Eu escolhi aqui 21 anos, porque 21 anos é chamada maioridade, né, civil. Então, onde você morava quando tinha 21 anos? Aonde você estudava? Você trabalhava? Quem era seu amigo principal? Então, a amiga ou amigo, 21 anos, escolha uma imagem. 21 anos, eu vou escolher essa imagem. Aí eu escolhi também 18, porque para o homem, para a maioria não, uma boa parte tem o quartel, tal. Agora a mulher também tem. Bom, 18, onde você morava, onde você estudava, o que você trabalhava, tinha algum tipo de esporte. Ok, escolha uma imagem para os 18. Aí depois eu quero que você volte nos 10 anos. Quando você tinha 10 anos, você morava onde? Como era a sua casa? Você tinha amigos especiais? Amigos? Lembra de algum? Como era o rosto do seu pai, da sua mãe? Nós vamos fazer depois. Mas eu quero uma imagem de quando você tinha 10 anos. 10 anos, você vai escolher essa imagem. E a outra importante, que normalmente é importante para todo mundo, aonde é que você iniciou na escola? Qual foi o primeiro contato que você teve com professores na escola? Só pegue o local e depois nós vamos recordar durante o exercício. Então, hoje, o roteiro básico para você é até aqui. Nós vamos fazer até aqui e eu vou orientar o retorno e vou orientar para você fazer sozinho depois. Então, preste atenção no que eu vou falar. Então, nós vamos sair do hoje e vamos lá no início da escola. Tá? Depois do relaxamento, então a gente vai descer até o início na escola. E agora, o importante é o retorno. Então, nesse retorno, você tem que aproveitar. E aproveitar, pelo menos para mim, experimente você, mas cuide de uma coisa que te incomodou no passado. Aquilo que a gente chama de problema. Teve alguma coisa que você lembra agora que te incomodou no passado? Que foi um final não feliz? Então, eu quero que você pense para, na volta, a gente arrumar isso. E eu vou te orientar para arrumar isso. Como a gente arruma sonhos. Quer dizer, refazer a memória do final. Quer dizer, teve uma história que aconteceu e eu vou agregar valores com a minha imaginação hoje. Ou seja, vou agregar valores na minha memória do passado. Então, escolheu o problema? Ótimo. Então, vamos continuar. Então, lembrando o seguinte, ao fazer o retorno, a gente vai estar lá no início da escola. Eu vou estar lá curtindo com você o início da escola. Aí, quando você começa a sair, você pode ir saindo por onde você estudou, por onde você morou. Se você gostava de um esporte, você foi praticando esse esporte ao longo do tempo, você pode escolher. Faz uma parte pela escola, outra parte pelo trabalho, outra parte pelo lazer. Bom, então, quando você vai sair, eu vou te orientar para você escolher uma forma de sair até chegar no problema. Quando você chegar na época do problema que você escolheu, aí eu vou te dar um tempo e depois vou pedir para você se envolver com o problema que você escolheu para resolver. Aí vou te orientar. Vou orientar você e você vai resolver o problema e aí depois a gente continua e volta no hoje. Então, a dica que eu estou te dando, cada vez que você fizer sozinho a sua regressão, cuide de um problema. Você depois pode testar, querer fazer mais de um, mas a dica que eu estou te dando é: o Júlio me orientou para cuidar de um de cada vez. E aí você tem o direito de experimentar para ver se você
consegue fazer mais de um. Agora, preste atenção, porque esse roteiro é o roteiro que você vai ter que fazer para você. Esse que nós vamos fazer hoje vai ficar registrado, que nem o 3-1, 10-1, que você já conhece. Então, esse que nós vamos fazer hoje vai ficar gravado. Mas quando você for fazer só, você tem que começar pelo hoje. Se você quiser fazer rapidinho, os intermediários faz, se não, volta no início da escola. Ô, Júlio, e depois do início da escola, tem alguma coisa importante para o ser humano? Tem, quando ele começou a andar. Então, se você der um salto abaixo, aí você vai curtir um exercício quando você começou a andar, procurar lembrar das coisas que ficaram na memória quando você terminou de engatinhar, começou a andar, aprendeu a se equilibrar, porque isso está registrado em você. Tá? Num outro exercício, você volta para o útero materno. Volta para o útero materno e eu vou fazer um comentário com você sobre isso. Quando eu resolvi voltar para o útero materno, eu resolvi fazer um jejum antes. Então, eu fiz um jejum e viajei para a casa da minha mãe. Aí cheguei, digamos, no sábado à noite. No domingo de manhã, antes do café, eu fui fazer minha regressão. Fiz minha regressão e aí, quando saí do quarto para ir tomar café, eu olhei para minha mãe, era viva na época, e eu disse assim: mamãe, procure lembrar de onde a senhora morava quando eu nasci. A senhora lembra do quarto? Ela lembra. Mãe, no quarto tinha isso, tinha isso, tinha isso, tinha... Como é que você sabe? Eu falei que eu acabei de fazer uma regressão. Então, para mim foi importante, quer dizer, você vai ter como checar também as suas experiências. Então, Júlio, e eu quero voltar antes. Aí é com você, aí se prepare. Você vai ter que fazer essa primeira algumas vezes, para depois fazer quando você começou a andar. Para chegar no útero materno, você precisa desenvolver a habilidade disso. Então, tem um preço a pagar. Se você vai pagar, ou se não, procura um profissional, e com o profissional você vai fazer. A experiência de renascer é muito legal. Então, vale a pena você pagar o preço e se preparar para isso. Lembrando, então, que a gente vai fazer o primeiro roteiro. Lembrando que você precisa de uma imagem, porque esse é o nosso roteiro para hoje. Eu vou fazer o relaxamento físico e vou fazer o roteiro.